Olá pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre fórmulas para indicar aí áreas de algumas figuras, tá? Figuras planas. O que é figura plana? Ela que não tem três dimensões, né? Ela apenas está no plano. Aí, para iniciar, nós temos área de uma região retangular. O que é cálculo da área? É você calcular dentro da figura, vamos dizer assim, tá? Você calcula dentro aqui, ó. E na sala de aula nós já fizemos aula sobre isso. Vamos relembrar aí. O retângulo, nós falamos que o lado maior é base ou comprimento. E o lado menor nós falamos que é altura ou largura, tá? Tanto faz aí qual nomenclatura você usar. Se você virar o retângulo, aí vai mudar a base, vai mudar a altura. Então, a gente determina que a base seja o lado para o chão, vamos dizer assim, para o chão, para baixo, e a altura, o lado de pé, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, no caso, ele está usando o B e o A, tá? Mas é usado aí o B para base e o H para altura, tá? Pode achar aí em livros com essa nomenclatura, o H para altura. Para estar usando o A, vamos usar o A aqui, então. A para altura. O que é o cálculo da área do retângulo? É você multiplicar a base vezes a altura. Então você multiplica a base vezes a altura, tá? Ou vezes aqui. Então se você tiver aí um retângulo em que a base é 10 e a altura que é 4, então a área vai ser 40, né? Você vai ter a área igual 10 vezes 4, vai ter 40. 40 o quê? Unidades quadradas. Vou colocar aqui metro aqui, então metro e metro. Né? E 40 o quê? 40 metros quadrados. O símbolo é o M e o 2 como expoente, tá? Isso daqui não é potência, é apenas uma simbologia para dizer que é metros quadrados. A área do quadrado, como ele é um retângulo também, é a mesma coisa do retângulo, só que temos que levar em consideração que o quadrado tem lados iguais. Como vocês estão vendo aqui, ó, a área vai ser lado vezes lado. Lado do mesmo tamanho, então é a mesma letrinha aqui. Não muda a letra, é a mesma letra para dizer que é o mesmo tamanho. Vai gerar uma potência 2 aí. Uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, lembra disso? Então, se eu falar para você aqui que o quadrado tem lado aqui 1,3, qual é a sua área? Então você vai fazer aí 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Ó, segunda casa, na segunda casa. 1 vezes 1, 1. Aí agora você soma. Vai dar 9, 6, 1. Lembrando, multiplicação número com vírgula, você conta quantas casas, passa a vírgula, tá? Da direita para a esquerda. Então, daí 1,69. Vamos supor que isso aqui é centímetro. Então, você tem aí centímetro. Então você tem aí 1,69 centímetros quadrados. Esse quadrado aí que eu dei o exemplo sobre a área dele. Paralelogramo. Paralelogramo, a área, o cálculo da área dele é igual ao do retângulo, só que você tem que levar em consideração uma coisinha, a altura dele, tá? Altura. O que é a altura de uma figura geométrica? É a linha imaginária de uma base até a outra base, tá? Desde que forme um ângulo reto. A altura não é isso aqui, ó. Isso aqui não é a altura. Por exemplo, ó, isso aqui não é a altura. Está inclinado. Tem que formar ângulo reto, ó, de 90 graus. Como vocês estão vendo aí o símbolo, né? Aqui, ó. Símbolo de 90 graus. Então a altura do paralelogramo é de uma base até a outra base, desde que forme aí um ângulo reto, essa medida, tá? Você vai colocar a régua química aqui, ó. Tem que ficar retinho, tá? A altura está aqui. Também pode estar aqui fora, ó, sem problema nenhum. Da ponta mais alta ali até a ponta mais baixa aqui. Aliás, até o chão ali, vamos dizer assim, né? Por que calcula assim também, base vezes altura do paralelogramo? Porque, ó, como eu acabei de fazer aqui, a mesma coisa que você cortasse aqui, ó, você recorta isso aqui,
e cola aqui, ó. O que vai formar aí? Você vai estar formando aí, ó, um retângulo, ó. Por isso que a área dele é igual a base vezes a altura, tá? Então, utilizando o mesmo esquema lá do retângulo, o valor da base é tal, a altura é tal, só multiplicar, acabou, tá? Área de uma região triangular. O triângulo também tem uma área parecida com o retângulo. Só que, como nós aprendemos na aula passada, nós vimos que o retângulo, se você cortar a diagonal, você divide ele em dois triângulos. Então, se você calcular a área do retângulo e dividir por 2, você tem a área do triângulo. É o que está falando aqui, ó. Vamos ver. Tá? Aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Olha aqui o pontilhado para mostrar, né? E você forma aí um paralelogramo, né? Um retângulo. Se o triângulo for um ângulo de 90. Então é base vezes altura dividido por 2, ó. Porque essa parte aqui, ó, você não tem, né? Triângulo. Vazia, vamos dizer assim. Por isso que você divide por 2, ó. Porque a diagonal divide ao meio aí. Lembra, nós aprendemos na aula passada que a diagonal divide ao meio o paralelogramo, tá? Então você divide por 2. Vamos fazer um exemplo aqui para você não ficar, né, se perguntando, nossa, mas como que eu vou fazer? Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que a base desse triângulo tem 1,5. Vou usar vírgula para ir vocês acostumando. E a altura tem... Não, deixa eu aumentar aqui. Tem 3,5. E a altura tem 2, vamos supor. Tá? Aí você vai fazer 2 vezes 3,5, tudo dividido por 2. Lembra que é dividido por 2? Só como eu estou numa fração aqui, está multiplicando em cima, lembra que nós aprendemos que você pode simplificar aqui, ó. Está multiplicando. Então 2 dividido por 2, nesse caso aqui, dá 1. Aí 1 vezes 3,5 é 3,5 mesmo. Vai mudar aí. Vai ficar 3,5 mesmo. Beleza? Mas se fosse um número qualquer, pode fazer isso? Pode, se você quiser dividir primeiro e depois multiplicar, também pode. Vamos dar um outro exemplo aqui. Então, sei lá, você tem 8 de base e 3 de altura. Aí você tem lá a área, né, igual 3 vezes 8 dividido por 2. Veja que o 8 é divisível por 2, né? Vai dar aí o número exato. Pode dividir primeiro 8 por 2, depois fazer vezes 3. Vai ficar a área igual 3 vezes 4, né? 8 dividido por 2 dá 4, fica 12. Ou, se você fizer 3 vezes 8 e depois dividir por 2, 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, 12, mesma coisa. Tá bom? Você pode dividir primeiro e multiplicar depois, ou multiplicar primeiro e dividir depois. Lembrando então que a área do triângulo você divide por 2. Área de uma região poligonal regular. O que seria isso regular? Todos os lados iguais, tá? Então o polígono regular ele tem todos os lados iguais. Aqui nós temos aí um pentágono. Você pode ver, ó, que esse lado é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Todo pentágono tem todos os lados iguais? Não. O pentágono regular tem todos os lados iguais. O pentágono qualquer não tem todos os lados iguais. Vamos fazer um pentágono qualquer aqui, ó. Tem um pentágono qualquer, ó. Não tem os lados iguais, tá? Tem os lados diferentes. Tem pra casinha, né? A famosa casinha aí. Vocês desenham. É um pentágono, tem 5 lados. São iguais? Não, tá? Então, o polígono regular tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, tá? Então, ó, esse ângulo tem que ser igual a esse, 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 tá? E um polígono regular, como vocês estão vendo, você pode dividir ele em triângulos iguais também, né? Então aqui, ó, tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, triângulo aqui, triângulo aqui. Como que foi dividido isso em triângulos iguais? Utilizando aí o centro dele, né? Então o polígono regular ele vai ter um centro, igual o centro da circunferência, tá? E tanto você consegue, num polígono regular, traçar uma circunferência que pega todas as pontas certinho aqui fora,
uma circunferência que pega todos os lados certinho aqui dentro, tá? A circunferência de dentro a gente fala que é circunferência inscrita. A circunferência de fora a gente fala que é circunferência circunscrita, tá? Por fora, beleza? Então, ó, esse ponto central aqui, você divide ele em triângulos iguais utilizando o vértice aí, que nada mais é, ó, do que a bissetriz, né, do ângulo. Então pensa assim, se você pegar a bissetriz de cada ângulo, né, o encontro delas dá no meio da figura, essas bissetrizes. Lembra, a bissetriz é o meio do ângulo. Dá no centro. E ângulos e triângulos iguais, ó. Então, se você calcular a área de um triângulo, você tem a área daí de todos, né? Só você multiplicar pelo tanto de triângulos. No caso do pentágono, então N aqui é 5, que é o número de triângulos, né? O número de lados. E daí você tem aqui a área do triângulo. Tá aqui. Então, se for dado para você a base e a altura, você consegue calcular a área de uma figura regular qualquer, tá? E quando é regular, tem os lados iguais e você consegue repartir ela em triângulos iguais a partir do centro, como nós vimos aqui, tá bom? Área do losango. O losango é a mesma ideia do triângulo, só que você vai usar as diagonais, tá? Então, o losango é você fazer o quê? A multiplicação da diagonal maior vezes a diagonal menor. Tá? Lembra que o losango tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tá? E vão se encontrar no meio aqui da figura, formando ângulo de 90 graus, ou seja, perpendiculares, para ser losango. Se não acontecer isso, não é losango. É um quadrilátero qualquer, como nós vimos lá. Okay? Então, vamos dar um exemplo aí. Vamos supor aqui, ó, que a diagonal maior aqui tem 12, qualquer coisa, e a diagonal menor aqui tem 7. Então você vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É bem parecido com o triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Você pode dividir aqui primeiro se você quiser, vai dar 6. Aí 6 vezes 7, você vai ter aí o 42. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Beleza? Então, a área do losango é assim que se calcula, tá? E um trapézio. A área do trapézio, vamos dizer, é um pouquinho mais complicado, mas entre aspas, não tem muito a ver com isso. A mesma ideia que nós fizemos lá com paralelogramo, nós faremos aqui com o trapézio, né? Uma ideia parecida. Então ele pegou o mesmo trapézio e deitou aqui, ó. O que aconteceu? Você transformou, ó, ele transformou ele aqui, ó, num paralelogramo. Legal. O mesmo trapézio você virou e colou do lado. Transformou num paralelogramo. Aí paralelogramo o que é? Não é a base vezes a altura, né? A base aqui vezes a altura. Só porque vai ter que ser dividido por 2? Por causa que você está calculando, no caso, 2 trapézios aí. Tá? E por que é base maior mais base menor? Por causa disso aqui, ó. Você virou ele, aí você ficou aí com uma base maior aqui e uma base menor aqui, né? Então, por isso, está somando aí as duas basezinhas, né? As duas bases, a maior mais a menor. Vai ficar a base aqui, vezes a altura. Aí, dividido por 2, por que dividido por 2? Como eu falei, você pegou o mesmo trapézio e deitou ele. Então, ficou uma figura duplicada, é como nós estamos vendo aqui. Aí, ele formou um retângulo não, um paralelogramo. Aí, base vezes a altura, dividir por 2 para eliminar essa figura a mais que você colocou para chegar na fórmula da área. Tá? Então é assim que calcula a área de um trapézio. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Eu tenho exemplos para reconhecer aqui. Vamos dar aqui valores quaisquer. Então aqui vale 8. A altura não é isso aqui, tá? A altura é isso aqui, ó. Como ele está mostrando aqui fora, a altura é isso aqui. Da base menor até a maior, ou da maior até a menor, reto.
Forma um ângulo reto aqui. Então, vamos supor que aqui tem 5 e aqui tem 4. Aí vamos lá então. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então 8 mais 4 é 12, vezes 5 é 60, dividido por 2 é 30. Vai ter 12 vezes 5, que vai dar 60, e não pode esquecer de dividir por 2, que faz parte da fórmula ali. Então a área desse trapézio aqui é 30, 30 qualquer coisa, tá? Beleza? Então aqui agora nós vamos fazer aí um exercício. Vamos fazer aqui um exercício. E você vai pausar o vídeo e depois vai tentar resolver e voltar aqui para nós resolvermos junto, tá? Então ele quer saber aí a área desse terreno. Esquece o hectare aqui, tá? Não vai calcular em hectare não, calcula em metros mesmo, como tá falando, como estão as medidas aí. Então, qual é a área desse terreno? Pausa o vídeo, calcule, depois já volta pra gente resolver. Como você pausou, você pode fazer o que aqui? Você pode repartir em duas figuras. Dá pra ver direito aqui. Vamos ver se o vermelho dá pra... Muito fino, né? Quero aqui o azul. Aqui, ó, você divide em 2, tá? Então você vai ter aqui um quadrado. Acho eu que seja um quadrado aqui. Vamos falar retângulo para não errar, tá? Vai ter um outro também retângulo aqui, ó. Calcula a área de cada um, depois você soma, tá? Então, você tem aqui, ó, faltando, né, esse pedaço aqui. Então você pode fazer aqui, ó, 600 vezes 800. 600 vezes 800. Zeros. Pode baixar o zero quando for assim, tá? 0, 0, 48. Daí 480 mil metros quadrados. Grandão. Aí o pequeno aqui, ó, é 400 vezes quanto aqui, ó? Se tudo tem 1000 e aqui tem 600, então sobrou 400 aqui. Então é um quadrado mesmo, 400 vezes 400. Você faz 400 vezes 400. 0, 0, 0. Lembrando que pode baixar os 4 zeros, né? 16. Então deu 160 mil. 480 mil mais 160 mil. Um lugar limpo aqui. Então você tem aí 480 mil mais 160 mil. Lá do exercício. Então 0, 0, 0, 0. 8 mais 6, 14. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então você tem 640 mil metros quadrados. Tá? Então, essa seria a área total em metros quadrados. Aí, como eu falei, esquece o hectare agora. Em metros quadrados dessa figura. Então, pessoal, curta o vídeo, siga o canal, coloque suas dúvidas aí e responda os formulários. O formulário, aliás, que eu mandarei lá, como vocês já estão acostumados. Até a próxima.